Oi, TikTokers! Estamos com mais uma Na Janela com o Léo. É o seu canal de entrevistas contra o preconceito e a discriminação que acontece toda quarta-feira a partir das 20 horas. Então, você que gosta de um bom papo, essa já é a entrevista de número 104, que está acontecendo hoje, exatamente no dia 14 de setembro de 2022. Então, você que gosta de um bom papo, quer assistir às outras entrevistas, é só ir no canal lá no YouTube chamado Novas Pessoas, Novas Ideias, que vocês vão encontrar todas as outras 103 entrevistas dos mais variados temas, sempre contra o preconceito e a discriminação, e vai poder curtir com a gente os próximas entrevistas também. Lembrando que é todo dia de quarta-feira, a partir das 20 horas, certo? A partir das 8 horas da noite. Hoje nós vamos falar sobre hip hop. Vocês já ouviram falar desse hit? Já? Não? Pois vamos saber se eles sofrem preconceitos também, por conta desta dança, né? E eu vou só compartilhar a live. Convido você para compartilhar também, certo? E é já que eu volto que o nosso entrevistado de hoje já está prontíssimo para entrar no nosso bate-papo, que começa exatamente às 20 horas. Está faltando apenas 10 minutinhos e eu convido você para compartilhar a live junto comigo. É já que eu volto, fica por aí, não sai. Demorei? Demorei não, né? Cheguei rapidinho, como eu tinha prometido a vocês, e nós já estamos aqui nos aprontando para receber o nosso entrevistado de hoje. Deixa eu só mandar aqui para mais algumas pessoas. Vocês que estão chegando agora, avisem se é a primeira vez que vocês estão chegando aqui no projeto Novas Pessoas Novas, no projeto Na Janela com o Léo, ou se vocês já assistiram outras entrevistas, tá? Da onde é que vocês são, para mim poder dar um alô para vocês, tá? Que eu vou ficar bastante feliz. Mandar aqui para minha moderadora top, Rosa Sabino, que eu vou mandar e é já que ela chega. Cláudia Regina, boa noite, Cláudia. Seja bem-vinda, meu amor. De onde você é? Para quem não me conhece, meu nome é Léo Mário. Eu sou professor da rede pública de uma cidade do interior do Ceará e também tenho um grupo de teatro chamado Caras e Bocas Companhia Teatral de Heriotaba. Sou de Valparaíso, de Goiás. Um super abraço aí para Valparaíso, de Goiás, em nome da minha queridíssima Cláudia Regina, que acaba de entrar por aqui. Creio que é a primeira vez que você está vindo aqui na entrevista, né, Cláudia? Não lembro de ter visto o seu nome. O nosso convidado acabou de chegar, então vão compartilhando aí a live, que nós vamos estar começando em instantes, tá? Então, Cláudia, para você que está chegando, e eu já acabo comunicando também para os outros, né? Todo dia de quarta-feira, a partir das 8 horas da noite, a partir das 20 horas, eu tenho esse trabalho de fazer esta missão, né? De fazer entrevistas com pessoas que já passaram por algum tipo de preconceito ou discriminação, nas suas mais variantes modalidades e áreas. Então, aqui a gente já falou sobre PV-HIV, sobre PCDs, sobre pessoas trans, pessoas bis, casais não monoafetivos, religiões diversas, indígenas, mulheres, enfim. Nós estamos aqui para conversar com as pessoas, passar informação, mais precisamente de pessoas que têm este lugar de fala, né, que são pessoas que realmente passaram por essas situações, e a gente faz um bate-papo sobre a vida dela, e dentro da vida dela a gente acaba encontrando o momento em que surgiu essa onda de preconceito ou discriminação, e que muitas vezes é fruto da desinformação. Então nós estamos aqui
numa plataforma como o TikTok para tentar mostrar para as pessoas que a gente pode fazer uma live com conteúdo, a gente pode fazer uma live agradável, a gente pode fazer uma live de respeito, né, para com o outro e levantando essa bandeira mesmo de poder apoiar as diferenças, tá? Então esse é o nosso intuito principal. Vou já aqui mandar o convite para o Jonas, que é o nosso convidado de hoje. E vocês fiquem sejam super bem-vindos para a nossa entrevista de hoje. A entrevista de hoje é a entrevista de número 104. E daqui a uns 2 dias, no máximo 3 dias, ela também vai estar fazendo parte das entrevistas que estão indo direto para o meu canal no YouTube, chamado Novas Pessoas, Novas Ideias, sem nenhum tipo de corte, e que vocês vão poder estar visualizando, né, assistindo toda a entrevista. Mas você que gosta também de participar da barra de rolar, de fazer perguntas, de tirar suas curiosidades e de saber um pouco mais, é mais gostoso ao vivo, né? Jonas, Olá. seja bem-vindo, meu querido. Boa noite para você. Estamos só esperando aqui das 20 horas, tá? Vocês que estão Ok. aí chegando, já vão compartilhando aí a live com as pessoas que vocês conhecem que tem TikTok, tá? Porque a gente vai ter uma conversa super bacana com Jonas Mesquita Gomes. E a gente vai entender em que momento da vida dele surgiu o hip hop e se quando ele começou, ou até hoje, a gente vai saber isso também, se ele passou por algum tipo de preconceito ou discriminação por conta, né, desse gosto, né, através da dança, através da cultura, né? E aí a gente vai estar conversando com ele hoje. Quarta-feira passada, nós conversamos com duas primas. Nós conversamos com a Débora e com a Jennifer. As duas são autistas e a gente falou sobre o tema autismo, muito interessante, uma de 29 anos e outra de 31. Lembrando que as duas descobriram esse ano, mais precisamente no mês de abril. Então, elas passaram toda a infância e adolescência com todas as características que a gente não adquire, né? O autismo. Você nasce autista. Então, elas descobriram, depois já dos 29 anos, né, no caso, que têm autismo, e aí elas foram entendendo o porquê de alguns comportamentos que elas tinham e que não era muito entendível pelas pessoas. Boa noite, família! Boa noite, professor! Tudo bom, Bruno? Um super abraço para você, meu querido. Bruno é professor de geografia, já foi entrevistado por mim, e aí a gente manda aí o link para eles acabam voltando por aqui também, né? Querendo saber um pouco mais também sobre a história dos próximos convidados. E hoje a gente vai falar mais especificamente sobre o tema hip hop, tá? Na próxima semana, não sei se Lázaro vai entrar aqui, mas eu fiz o convite, vou até mandar, acabei de lembrar, já vou mandar para ele. Ele vai ser o próximo entrevistado, na próxima semana, quarta-feira, é o Lázaro. Ele é cearense, me encontrou aqui no TikTok, viu que eu fazia entrevistas e ficou altamente empolgado em fazer e contar um pouco da sua história. E ele é drag queen. E a gente vai saber um pouco sobre esse universo também de pessoas que se montam, né, de drag queen e se sofrem algum tipo de preconceito ou discriminação. Não precisa nem eu perguntar, né, que a gente já sabe que sofre. Mas cada um sofre de um tipo diferente, passa por situações diferentes e a gente vai saber um pouco sobre a história do Lázaro, tá? Ele que também faz maquiagens, faz tutoriais aqui no TikTok. Bem interessante o trabalho do Lázaro. E aí a gente vai ver se ele entrar por aqui. Eu vou pedir para ele subir rapidinho aqui na janelinha para ele dar um oi para vocês. Já estamos aqui faltando 4 minutinhos para as 20 horas. E aí convido vocês a puxarem aí a poltrona para a gente ter um bate-papo bem legal hoje com o Jonas. Tá friozinho, Jonas, aí? Calor? Tá sem camisa? Tá tudo beleza? Então eu vou botar a camisa, então. Calma aí. Ele vem para entrevista, ele vem todo assim, é na janela com o Léo, então deixa eu ir aqui do jeito que eu O meu tô. padrinho, né? Né? Ele pensa que era a conversa que eu estava tendo com ele, eu tive uma conversa com ele para me saber a história de vida dele e tudo. Perdão, Eu rapaziada. estava eu tava à vontade, ele estava à vontade, porque isso era a gente, né? Mas aí muita gente vai passar por aqui. Ele estava exibindo um pouco. Perfeito, perfeito. Opa.
Vai que, Pronto, agora vai que, sim. vai que alguém se apaixona pelos músculos dele, ele tá mostrando um pouquinho. Olha aí, era isso, gente. Eu não entendi. Pode tirar, Jonas, não tem problema não. Laila, boa noite, Laila. Beijo pra você, meu amor. Laila Muniz. Nem conhece a Laila, né, Jonas? Quem é aquela pessoa, Conheço Jonas, não. que entrou lá, que entrou lá na postagem? Bora, bora, como é que diz? Na postagem Eu aqui no também não sei, grupo. não sei quem era, ninguém falou. Então, ficou por aquilo mesmo. Não tem foto, fez o TikTok esses dias, tem poucos seguidores. Eu acho que foi exclusivamente para ver a entrevista do Jonas. Deve pintar por Só aqui mais pode. cedo ou mais tarde. Vai pintar por aqui. É algum crush. Wilson de Mello. Será, Jonas? A cara dele. Não. A pessoa ia entrar e ia ficar bastante feliz de lhe ver sem blusa. Mas aí tu colocou. Melhor, 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 porque senão o TikTok pode dar problema aí e tal, alguma coisa ser denunciada. Pessoal, faltando só apenas um minutinho e a gente já vai começar o nosso bate-papo. Jonas, eu queria te agradecer já de início, bastante mesmo, de você ter aceitado fazer parte desse projeto na Janela com o Léo, em que toda quarta-feira, a partir das 8 horas da noite, a gente conversa com alguém que já passou por algum tipo de preconceito ou discriminação nas suas mais variantes, né, e diversas áreas. E hoje, mais especificamente, a gente vai falar um pouco da sua história, que a entrevista é toda sobre a sua vida, mas dentro da sua vida tem uma coisa muito importante que é a chegada da cultura, principalmente através do hip hop, e que você acaba levando para outras pessoas também. Mas isso a gente vai saber ao longo da nossa conversa. Então, eu gostaria de te agradecer por estar participando desse projeto, deixar esse momento para as suas palavras iniciais aí, dar uma boa noite para o pessoal, né? Dizer aí de onde você é, enfim, para a gente poder começar o nosso bate-papo. Então, vamos lá. Primeiramente, boa noite para todo mundo. É, Me chamo Jonas, como o Léo falou, no caso, meu padrinho, para quem não sabe. E, e assim, falar sobre um pouco dessa cultura hip hop para vocês, um pouco sobre os preconceitos que assim todo artista passa no início, que queira ou não, isso é normal para algumas pessoas, algo assim está iniciando a pessoa passar um preconceito. Para algumas pessoas isso leva como uma força até mesmo para mostrar que você é melhor do que aquela outra pessoa que está tá te diminuindo. Então, vamos lá e vamos mostrar para a galera aí que o hip hop não é só uma dança, e sim uma cultura que até mesmo hoje em dia já é Jogos Olímpicos, tá? Já tá como Jogos Olímpicos, o hip hop, o break. Já está participando aí dos Jogos Olímpicos, né? Muito bem. Exatamente. Então, hoje eu vou fazer um pouco diferente com vocês da barra de rolagem. São 10 perguntas principais que eu vou fazer para o Jonas. E depois da quinta pergunta, é que eu vou fazer as perguntas para vocês da barra de rolagem em forma de uma dinâmica que eu também fiz computadorizada. A primeira vez que eu estou fazendo isso está sendo nessa live agora do Jonas, tá? Nessa live, Olha, dessa entrevista de número 104. Então, eu vou primeiro começar. Antes, eu sempre começava com vocês da barra de rolagem, fazendo algumas perguntas de curiosidade sobre a vida dele. Mas hoje eu vou fazer um pouco diferente para a gente saber como é que fica também de alguns formatos novos, né? E aí eu vou fazer as 5 primeiras perguntas para o Jonas, bem na metade, que no caso é depois da quinta. Eu vou parar e aí eu vou fazer as perguntas para vocês da barra de rolagem. E aí depois eu volto com o Jonas e a gente faz as 5 últimas perguntas, tá bom? Então é assim que show. a gente vai seguir hoje. E nós vamos ver aqui como é que nós vamos, qual é o tema que nós vamos falar com o Jonas através aqui da nossa roleta na janela com o Léo. Tem aqui vários temas que a gente vai conversar hoje com o Jonas. E a gente vai ver qual o tema que a roleta vai parar, girando. E vamos nós. Primeira, crenças. Pergunta de número 8. Vai ser eliminada agora a pergunta de número 8. E nós vamos agora saber qual é a pergunta
de número 8, que é a seguinte. Rosa Sabino, boa noite, meu amor, seja bem-vinda. E a pergunta é a seguinte, Jonas. Você me disse que você acredita em Deus, mas não segue nenhuma religião. E também lhe perguntei sobre questão de drogas. Você disse que nunca se aproximou. E você até tenta alertar alguns amigos seus sobre o perigo desse ato. O que é que você poderia nos dizer sobre essas duas coisas? Deus é bastante opostas, né? Mas a gente vai falar sobre questão de crenças suas. Crença de que droga não vale a pena e crença de que Deus está com você, mas não precisa você seguir nenhuma religião específica. Então, primeiramente eu vou falar sobre a questão de Deus, né? Eu vejo que, assim, muitas pessoas têm um seu lado em si que escolhem. Uns são católicos, outros são evangélicos. E, assim, eu vejo que sempre são diferentes. Ambos os lados são bastante diferentes. E assim, um adora imagens e outros não, só adora o Deus. Então, em relação a isso, eu já participei de todas, praticamente de todas. E eu vi que, assim, até mesmo tem na Bíblia, né, que fala que sobre a questão da salvação em si, você mesmo busca. Então, se você busca a salvação, você mesmo vai estar falando com Deus. Então, você tem que procurar Ele mesmo. Não quer dizer que você não esteja ali frequentando todo dia ali, que você vai ter sua salvação assim, já garantida. Isso mesmo vem de você. Então, isso para mim é o que eu acho certo. Entendeu? E a questão da outra pergunta que você falou era como mesmo? Sobre Era. drogas. Que você não experimentou e acaba alertando alguns amigos seus para se afastar. Então, sobre isso, assim, já teve vários amigos meus que infelizmente entraram nesse mundo e tentei de tudo para tentar tirar eles de lá, mas infelizmente quando entra é muito difícil da pessoa sair, né? A pessoa querer ouvir, porque assim, queira ou não, é um mundo fácil, né? Da pessoa ganhar algum dinheiro ali vendendo aquilo ou alguma outra coisa. E ali eles veem uma possibilidade de conseguir ali um emprego que infelizmente aqui não tem, que não é tão assim bem visível. Então, isso começa a ficar batendo na cabeça deles e acabam se usando e acabam a mesmo em si com eles mesmo, mudando por formas até mesmo de pensamentos ou de agir no dia a dia. E infelizmente hoje o mundo é assim, né? Tento, tento de todas as maneiras de trazer eles para a dança. Eu uso a dança já com isso, tentando já impor algo a mais na mente dele para eles não estarem fazendo nada disso. Que Tirar do queiram mundo ou de não, ansiedade, né? isso, tirar daquele ambiente que não está fazendo nada, que tem aquele tempozinho vago. Então eu tento botar aquele tempo vago para eles ou assistir um DVD de dança, ou eles tentar fazer igual que nem eu fiz no início. Então eu tento impor isso. Mas graças a Deus já tive vários alunos meus aí que hoje em dia são ótimos b-boys. Teve mulheres também que também são ótimas big girls. Não tenho o que falar, né? Mas infelizmente cada um segue o seu caminho. Então, é isso. A gente oferece, mas não tem como impor, né? Você até colocou aí a palavra que impor, mas eu acho que é meio essa questão assim, a gente orienta, né? Mas não dá para forçar uma pessoa aí. Ela vai se ela achar que é E interessante é, ou não, né? E aí, muito bem. Já que você falou sobre essa, não é nenhuma pergunta da entrevista, mas já que você falou, Jonas, como é essa questão da nomenclatura? Você acabou falando sobre a questão do B-boy, da B-girl, e da onde é que surge esse termo? Por que esse B antes do boy e esse B antes do girl? Tu sabe? então, assim, eu acho que é por conta que se do inglês, né? Boy, garoto e girl, garota. Então, assim, para não colocar esse no nome de, vamos supor, Boy Jonas, nem ia ficar Garoto Jonas. Ele botou B-Boy para já diferenciar esse nome assim do inglês. Mas eu ainda não tenho assim aprofundado mesmo se é exatamente isso, mas eu creio que seja, porque assim sempre diferenciaram todos como B-Boy.
qualquer dançarino de qualquer canto do mundo, eles falam b-boy, ou diferenciando isso para homem, né, b-boy, e para as mulheres, b-girls. Para diferenciar, eu acho que um pouco sobre em relação a isso do inglês. Eu creio que seja isso. Então, esse bi no início deve ser alguma coisa de específico do hip hop? Isso, porque assim, todo b-boy que começa a dançar breaking, que é o hip hop em si, ele coloca esse nome. Vamos supor, se fosse o senhor dançando, ia ser b-boy Léo Mário, ou de sua preferência, um outro nome que você quisesse se nomear. Vamos supor, botar aqui no nome do seu filho, b-boy Aquiles. Então ele ia ser assim, ou ele escolheria um nome para ele, mas todo dançarino ou dançarina coloca o nome da frente como b-boy ou b-girl. Eu acabei pesquisando aqui e achei, Jonas. A primeira e mais amplamente conhecida é que o B significa break. Então, estamos falando de break boys ou break girls. E isso porque breakers dançavam na parte da música conhecida como breakdown, que é quando acontece uma pausa ou mudança abrupta no ritmo da faixa. A mudança que ele quis dizer vamos supor, tem uma batalha, 1 contra 1, cada um tem 2 entradas. Então, quando um dança, tem a pausa do outro que tá entrando. E assim, quando ele termina a sua entrada, o outro entra. Então, dá a pausa. Agora entendi perfeitamente. Muito bem. Mais um aí para nossa. Olha aí, viu? Né? A gente não sabe de tudo, né? Então. Cultura. A janela com leva a cultura também. Então, vamos lá. Próxima pergunta para o Jonas. Vamos aqui para a nossa barra de rolagem. E a roleta girando. E o nosso próximo tema é Volta por Cima. Pergunta de número 6. Vamos eliminar aqui ela. E vamos voltar para mim. E a pergunta de número 6 é a seguinte, Jonas. Volta por cima. A pergunta que tem a ver com essa temática é que em 2014, o seu grupo foi participar de uma competição num festival de dança e vocês acabaram ganhando o primeiro lugar. E teve uma mudança de atitude das pessoas que antes tinham alguma visão de preconceito e que aquilo não ia dar nada e era apenas alguns louquinhos dançando. E elas começaram a ter uma nova visão sobre esses movimentos acrobáticos. O que é que você tem a dizer desta época em específico? O que é que tu lembra, assim, de ter vindo com o prêmio, de ter chegado na sua cidade com o prêmio e de ter mudado a visão de algumas pessoas sobre isso? Então, assim, mudou bastante. Logo no início, quando levantamos o troféu, pessoas que acompanharam, que aqui estavam com a gente lá no momento, falaram assim: vocês dançaram demais, vocês são foda. Pessoas que falavam que a gente não ia para frente ou não ia ganhar e tal. Ali mesmo chegou a parabenizar a nossa equipe pelo belo trabalho, porque a nossa equipe passou um ano para conseguir criar aquela coreografia para deixar ela perfeitamente. Porque assim, sempre quando uma cultura nova entra em algum lugar onde que ninguém vê nada ou não vê nunca parecido aquilo, vai existir aquelas pessoas que sempre vão falar assim, que bando de doido, ou aquilo ali é macumba, ou que é aquilo. Eles vão tentar procurar alguma coisa para jogar ali. Então, a gente era chamado de todo jeito, de macaco, essas coisas, pulador. Então, quando a gente ganhou o festival, a gente começou a ganhar o alto respeito, tanto pelas pessoas do nosso local, porque viu que o nosso trabalho valeu a pena, mostrou que o nosso local é um local forte de dança, porque quando a gente voltou de novo, fomos campeões de novo, consecutivo, 2014 e 2015, fomos campeões, bicampeões. Isso mostrou para o pessoal que a gente é forte nessa cultura, que a gente tem um futuro, que
Não é querendo dizer que as outras equipes são fracas nem nada. A gente sempre achou isso um método de querer evoluir. Porque a gente viu uma equipe nossa que dançava bastante e outro estilo de dança, e fala assim, cara, a gente tem que prestar atenção naquela equipe. Eles dançaram daquele jeito, tal, tal. E a gente nunca teve essa visão de dizer assim, pô, aquela equipe ali é muito fraca, isso e aquilo. A gente sempre procurou tentar evoluir com o mesmo, com até mesmo mais do que o nível do que aquelas pessoas estavam se ali se apresentando, porque em 2016 temos uma pequena de uma recaída que foi outro grupo que veio, claro, com uma intenção de querer ganhar e, pô, mostrou um trabalho belíssimo, belíssimo mesmo, e ganhou da gente, ganhou por 3 pontos da gente. E isso quer dizer o quê? Que quando você mostra um trabalho grandioso para outras equipes, as outras equipes não querem ficar para baixo, quer subir também junto. Então isso gerou o quê? Gerou ao nosso local um alto respeito, porque a gente não tinha, ou eles achavam que não ia dar certo, e pessoas que até mesmo da própria família falava que isso não ganha nada, chegar para a gente e até mesmo pedir perdão, né, por conta disso. Então, queira ou não, isso ali foi bastante gratificante e graças a Deus até hoje estamos aí. Muito bem. E isso serve até, interessante essa questão do que o João está falando, que serve até também para todos vocês que estão assistindo, seja agora ao vivo, seja depois no canal Novas Pessoas, Novas Ideias no YouTube, a questão de não valorizar as pessoas apenas com o troféu em mão. Valorizem os artistas de vocês, os artistas da cidade de vocês, e incentivem, que seja qual for a área, seja na dança, seja no teatro, seja na música, seja no instrumento, né, seja na pintura, seja na poesia, enfim, seja qual for. Vocês estão alimentando, né, um desejo de representar a sua cidade em qualquer local, mesmo que ela não represente em algum festival, mas essa pessoa vai estar fazendo algo produtivo, ela não vai estar destruindo a sua própria vida ou a vida do próximo, como no caso, entrando no mundo das drogas, entrando no mundo da prostituição, entrando no mundo da violência. Então a gente acaba pecando muito quando a gente não dá esse incentivo a crianças e a jovens, né, achando que é uma bobeira, e aí a gente acaba tirando um sonho, a gente acaba destruindo sonhos que poderiam se tornar bem maiores do que é daquela forma como nasceu. Que sempre quando nasce, sempre quando está bem no iníciozinho, nasce de uma forma muito tímida. Você começa errando, você começa imperfeito, você começa fazendo coisas que é de principiante, lógico, mas a gente só vai adquirindo experiência, só vai tendo mais autonomia, mais segurança e fazendo de uma forma mais perfeita, de acordo com a evolução, de acordo com do que você passa a sua caminhada treinando aquilo que você gosta. Então, quanto mais treino, mais você vai se aperfeiçoando e mais você vai evoluindo naquilo que você se propõe a fazer. Então fica essa dica aí, né, também, através aí das palavras do Jonas. Vamos ver aqui a terceira pergunta. Indo para a barra de rolagem. Vamos girar a roleta. E a nossa próxima pergunta vai sobre políticas públicas, que é a pergunta de número 9, eliminando ela, voltando para mim. E a pergunta sobre essa temática, Jonas, que a gente também conversou sobre ela, é a seguinte: políticas públicas. Você falou sobre a importância muito grande do apoio dos pais para os jovens na arte, e o apoio da cidade em si, da comunidade em si, principalmente de pessoas mais poderosas. Quando fala de pessoas mais poderosas, pessoas que têm um poder aquisitivo maior e que acaba dando patrocínio, acaba, né, fazendo com que as pessoas realmente tenham um apoio, né, e que possam implementar políticas públicas. Quando a gente fala de políticas públicas, já é falando mesmo da questão de gestão política, principalmente das secretarias de cultura, né, para que montem projetos em que incentivem os jovens a entrarem na cultura e realmente ter projetos em que esse incentivo realmente seja real.
porque muitas cidades têm apenas a Secretaria de Cultura por existir. E muitas vezes os secretários de cultura nem sabem o que é cultura. E aí é muito complicado. Então, assim, para tirar essas pessoas das ruas e mostrar ou descobrir o potencial que elas possuem e às vezes nem sabem que possuem, é preciso ter esses poderes muito presentes, né, Jonas? Tanto a questão política, como numa Secretaria de Cultura, ou esporte, lazer, e também com a questão dos pais, o apoio dos pais e da comunidade no geral. É, isso é de grande importância, né? É assim, a própria cidade é, tem, tentar impor ali um apoio para essas pessoas que estão iniciando nos seus projetos, que tanto faz que seja capoeira, dança, skate, bicicross, ali, qualquer área, vamos supor, desenho, até mesmo o grafite, que muitas pessoas podem dizer que isso ali é vandalismo, mas para umas pessoas o grafite é um modo de se viver nas cidades grandes. A gente vê grandes pessoas grafitando prédios enormes que mostram seus talentos. Então, aqui tem bastante pessoas assim que são escondidas, né? Porque não tem algo assim que possam trazer elas para conseguir mostrar o seu trabalho, mostrar o seu talento, mostrar para a sua comunidade que tem pessoas talentosíssimas, tanto na arte do desenho. Então, vem um pouco desse olhar desse pessoal, porque tendo esse apoio, tendo um projetozinho assim, certo, esse pessoal vai querer dali mesmo sair ali vamos supor, um trabalho ali enorme, que tem pessoas que trabalham com marketing ali, que não trabalham, que podem ali conseguir um belo de um trabalho e mostrar seu trabalho futuramente ganhando uma boa grana, né? Então, a gente temos que estar visível nesse momento, mas vem de cada cidade isso, mas infelizmente, graças a Deus, aqui eu vejo que por aqui tem um pouco de uma visão. Eu não posso dizer que aqui não tem, porque aqui tem sim uma visão, tem um trabalho legal ali da Secretaria de Cultura da minha cidade. Vejam eles fazendo sempre dando esse apoio, tentando trazer esses pessoas para dentro dessa área, que tanto como teatro, dança, capoeira, O Cruatá, ele faz parte de Vajota, não é isso? faz sim, Só faz sim. lembrando vocês da barra de rolagem, eu conheço o Jonas pessoalmente, né? Como ele disse no início da live, o Jonas é meu afilhado e está sendo um privilégio. Oi, Luna! Beijo para você, Amore. Luna também está no gatilho da gente conversar também. Vai ser uma das entrevistadas aqui na Janela com o Léo. E ela sempre está acompanhando aqui com a gente. E aí, por isso que eu estou perguntando a ele, porque ele mora numa cidade também do interior do Ceará, é próxima, que é vizinha à cidade que eu moro, e é uma comunidade que pertence a uma cidade chamada de Varjota. E vocês tiveram graças a Deus, Jonas, nesse período agora, a oportunidade de ser uma cidade contemplada diferencialmente na Secretaria de Cultura, diferente de muitas outras, em que acaba colocando a Secretaria de Cultura como uma troca, uma moeda de troca, porque a pessoa votou, porque a pessoa, enfim, se candidatou por aquele partido e tal, e coloca lá na Secretaria de Cultura, muitas vezes sem entender. E a Secretaria de Vajota, eu não é a primeira vez que eu estou dizendo isso, mas em live então eu gostaria de deixar registrado, até porque vai ficar para outras pessoas assistirem também. A cidade de Vajota, com o prefeito Elmo, está de parabéns nesse quesito da Secretaria de Cultura, porque ele escolheu justamente uma pessoa da cultura para poder levar a Secretaria de Cultura. Então tem uma diferença enorme no trabalho, que mesmo com poucos recursos, uma pessoa que entende de cultura, ela vai poder se mexer de uma maneira totalmente diferente do que alguém que nunca fez parte da cultura e muito menos entender o que é que se passa uma pessoa que faz cultura. Então, primeiro foi o meu grande colega de teatro, Maílson, né, foi o primeiro secretário de cultura de Vajota, e depois ele teve, por conta dele ser escritor também, e ele viajar muito, acabou passando esse bastão para a esposa dele, que também é atriz na companhia, né, são os fundadores aí da companhia Criando Arte, e Excelente.
muito interessante esse projeto, né, de fazer com que pessoas da cultura estejam nessa secretaria que não tem como ser diferente. Mas, infelizmente, em muitas e muitas cidades do interior, em muitas e muitas cidades, acabam colocando esses cargos para pessoas que não têm a mínima noção de como era que poderia se trabalhar em uma parte tão importante como essa, que a gente gosta de falar muito sobre educação e sobre saúde, e a gente acaba esquecendo que a cultura ela está dentro disso tudo. Porque a Está. cultura está dentro das escolas, a cultura tem a arte dentro da escola, você pode levar a capoeira para dentro da escola, pode levar o teatro, pode levar a dança, pode levar o canto. Todas as apresentações de festividades nas escolas são de cunhos culturais, né? Então sempre tem apresentação de teatro, tem apresentação de canto, tem apresentação de dança, e as pessoas ainda não entenderam que está altamente interligado, entrelaçado. Né? Então, essa questão das políticas públicas voltadas especificamente para as pessoas da cultura é algo que ainda urge, né, com urgência, para as pessoas prestarem um pouco mais de atenção. E, mais uma vez, a cidade de Vajota realmente está de parabéns nesse quesito. Vamos agora para a próxima pergunta. Vamos aqui para a nossa roleta. Opa. Girando. E vamos descobrir o nosso próximo tema, que é... Opa, quase foi hip hop. Mas é bullying. Vamos saber um pouco, eliminou aí o tema bullying, e vamos saber agora qual é a pergunta específica sobre essa temática, que é a pergunta de número 3. E é o seguinte, Jonas, na época de escola, principalmente, você acabou me relatando que sofreu bullying, sim. Mas não era nem por conta da dança, que a dança veio bem depois. Era mais por conta do seu corte de cabelo, que sempre as pessoas zoavam, do seu jeito de falar e até um pouco também do olhinho puxado. Como foi essa história? O que é que as pessoas diziam? Então, as pessoas falavam um pouco sobre os meus olhos, né, puxado, porque sempre tive assim esses olhinhos puxados, então eles sempre falavam que eu era chinesinho, essas coisas, e assim, queira ou não, isso assim sempre me incomodou, né? Sempre assim me incomodaram de estar falando sobre isso. E a questão do meu corte de cabelo também, que queira ou não, esse corte de cabelo que eu fazia na época, que era deixava tudo na zero, as pessoas sempre tiravam sarro de mim por conta que me chamavam de macaco do bilotão, por conta que minha cabeça ela é assim meio arredondada e tem um calozinho aqui atrás. Então ele sempre colocava esses apelidos e me xingava de chinesinho por conta que eu sempre tive o cabelinho curto e os olhozinhos puxados. Então, esse aqui foi o ápice dele sempre estar zoando comigo, pessoal. E o porquê do seu jeito de falar? Então, o meu jeito de falar que eu também falava bastante errado, né? Eu também falava muito embolado, então o pessoal sempre começava a me zoar por conta disso também. E eu achava isso ali, até mesmo levava assim na brincadeira, porque, queira ou não, eu era uma criança, então eu não entendia muito sobre aquilo. Depois que o passar do tempo vê e tal, você começa a criar um pouco de maturidade e você começa a entender que aquilo que tudo que você passou era bullying, se não era uma brincadeira que as pessoas levavam, né? Que quando a gente é criança, a gente leva até como brincadeira, mas depois você cresce e vê que aquilo ali não era. Muito bem. Vamos aí para a última pergunta desta rodada, para depois irem vocês da barra de rolagem. Se prepare, que vai ser a batalha entre vocês aí para descobrir algumas coisas sobre o Jonas, tá? Ele não vai participar nessa metade da entrevista. Vamos girar aqui. Quinta pergunta vai ser sobre o tema. Não é uma pergunta. Entrevista 104. Entrevista 104, vou passar aqui para mim, porque nós vamos agora fazer uma brincadeirinha com o Jonas dos emojis. Lembra que eu te falei por mensagem? Essa é a entrevista 104.
Eu vou passar aqui, Jonas, os emojis e vou contar. Um, dois, três. Aí você diz, opa, quero que pare aí no 3, ou no 4, ou no 5, na hora que Tá você bom. quiser, tá bom? Então, bora lá. Um, dois, três, quatro. Pode parar. No No 4, 4. Isso. eu vou mostrar para você o emoji e você vai me dizer um momento da sua vida que esse emoji fez você lembrar, certo? O emoji que você escolheu, número 4, é esse emoji. Ah! Me define muito! Me define. Ah, a cara dele, gente, é essa. Vai. Que momento foi? Ah, esse momento aí, pra mim, desses emojis aí, eu gosto de fazer na minha viagem pra Jericoacoara. Eu me lembro bastante. Por conta que eu não usava muito óculos de sol, então foi a primeira vez que eu usei, né? Que quando eu sempre morei aqui no Ceará, então assim, quando era pequenininho morava no RJ, então vim pra cá, passei um bom tempo, então eu não me lembro de ter ido assim numa praia e tal. Aí foi uma viagem que eu fiz pra Jeri, e todo mundo falava que essa praia era linda e tinha muitas pessoas gringos lá que vocês poderiam conhecer e tal. Então foi a primeira vez que eu usei um óculos escuro, então assim, eu me achei bonito de óculos, então eu fui e usei. Então, Olha vai aí. assim. Muito bem. Boa lembrança. Para vocês, né, que estão assistindo, que não conhecem o Ceará, quando vierem no Ceará visita turismo, não deixem de visitar Jericoacoara, é uma das praias mais belas Ó, do mundo. Ela está entre uma das mais belas do mundo. Vamos girar a roleta. Vamos ver se sai agora a quinta pergunta. E a temática é. Eita, entrevista 104. Outro emoji. Não está querendo ir para a quinta pergunta. Vamos para mais um emoji, o último emoji da noite. Mesmo esquema, vou contar e você diz o número que quer que pare. eu Um, vou nem ver. dois, três. Pode parar, meu três. No 3, eu vou te mostrar esse emoji e você vai me dizer que momento da sua vida ele faz você lembrar, tá? O emoji é esse. Ah, não! Você sabe! Você sabe! Não! Eu não sei de nada. O que é que esse emoji faz você lembrar? Ah, não, Patrick! Ah, vou ser sincero, vou falar tudo. Sinceridade é tudo, então vamos lá. Esse emoji, ele me lembra bastante uma pessoa, né? Que queira ou não, foi assim, foi bastante importante, né, na questão do meu início de relacionamento. Então, foi uma pessoa que ambos acabaram se conhecendo na escola e tivemos um relacionamento assim bastante agradável e que hoje eu tenho bastante amizade com tanto a família dessa pessoa e assim, eu quero levar a amizade para todo ou sempre, porque é umas pessoas de coração muito bom mesmo, todos, todos. São pessoas maravilhosas que tudo que fizeram assim tanto para o nosso relacionamento, tanto para mim, agradeço de coração e até hoje tento procurar uma forma de pagar aquele carinho que tiveram tanto por mim. Forma Então de esse emoji me agradecimento, né? lembrou. Aproveitando esse momento que o Jonas falou sobre essa pessoa, que é uma pessoa também que eu conheço, foi essa pessoa também que foi a grande responsável por esse nosso encontro, né? Por a gente poder se É, conhecer. E do aí senhor ser meu acabou, padrinho, né? né? E aí acabou tendo essa aproximação e esse carinho muito grande que eu tenho pelo Jonas e o Jonas com certeza também tem por mim, é recíproco, né? Demais. E foi por conta dessa pessoa que a gente acabou tendo essa afinidade e eu conhecendo também a mãe do Jonas, que é uma pessoa muito especial também para mim, né? A família dele em si, mas principalmente a mãe, que é a que eu mais conheço, e é um amor de pessoa e são pessoas que eu vou querer levar para o resto da minha vida. Vamos agora para a quinta pergunta que vai sair Não caia agora. mais isso, não caia mais isso. Vamos ver, o tema é hip hop. Aê. Olha aí. O tema da nossa live de hoje acaba de chegar no seu
ponto principal, que é falar sobre ele em específico, que é o seguinte: o início de tudo, Jonas. Em 2011, vocês voltaram para o Rio de Janeiro, vocês estavam aqui no Ceará, voltaram para o Rio de Janeiro e retornaram para o Ceará. E aí um amigo seu, chamado Marcos Vinícius, acabou mostrando para vocês um DVD de hip hop que tinham competições de hip hop nesse DVD, e vocês começaram, por uma brincadeira, começaram a imitar esses passos de dança, que mal sabia vocês, iria se tornar uma paixão para o grupo todo. Era um grupo de 8 pessoas, não tinha muito acesso à internet, então a forma que vocês faziam para poder saber dos passos era através de DVDs. Como foi esse início? Quando eu falo sobre isso, o que é que você lembra mais? O que foi que vocês tiveram de mais dificuldade ou de mais engraçado? Onde era que vocês ensaiavam? Como era que começou isso? Então, assim como o senhor comentou, né? Começou assim pelo um DVD, né? De hip hop, uma batalha, que é é uma das batalhas mais importantes que tem para quem é b-boy querer participar, que é a batalha de é o Red Bull BC One, né? Que é uma competição mundialmente. Os 12 melhores b-boys estarão lá representando um representando o Brasil e outro representando França, Estados Unidos, e assim eles todos se encontram nesse Red Bull BC One para competir, e quem for para a final ser o grande, ser o melhor do mundo, considerado o desse ano, vamos supor, 2022, Red Bull BC One desse ano, considerado vamos ver assim, eu ganhei e tal, então eu sou considerado o melhor desse ano. Então aquilo ali pra gente foi isso ali, foi o principal, o pontapé. Ver aquele pessoal dançando e a gente, poxa, cara, que legal. E tipo assim, não tinha, naquela época, ninguém fazia nada daquilo. Então, aquilo ali me encheu os olhos assim de uma felicidade que eu falei, caramba, cara, que negócio diferente. Então, a gente sempre olhando, e o início foi nós 8, né? Nós que começamos, o Marcos Vinícius me mostrou isso pelo DVD. Começamos a treinar no Tio Nena, que era um espaço que tinha debaixo de um pé de tamarindo enorme. Não sei se o senhor já foi lá. Não. Então a gente não tinha assim, o local assim muito bem. Então a gente começou isso com um papelão. A gente arranjou um papelão, tacamos para se proteger, né, do chão, que não tinha um chão assim muito liso para a gente dançar. Então a gente começou a juntar papelão e passar fita isolante nele e deixar como um espaçozinho que nem a gente viu em outros DVDs, que o pessoal tinha feito isso. Então, aquilo ali serviu como por muito tempo, o nosso espaço de dança. Então, isso para mim foi assim, foi difícil porque a gente nunca teve um professor para dizer assim, ó, assim é mais fácil, desse jeito você vai conseguir. Então, para nós era algo muito difícil, porque a gente tinha que estar direto ali olhando assim, pá, cara, é assim, e não é assim. Então, era um ajudando o outro, era um mostrando o movimento que o outro, e quando eu aprendia, nossa, todo mundo ficava alegre, queria aprender, e aquela outra pessoa ensinava. Então, assim, início de tudo sempre tem as suas dificuldades, né? Mas deixa assim umas recordações enormes, enormes. O break, o Jonas, o hip hop, o break, né, tem muitos movimentos, às vezes, um pouco perigosos, né? Teve algum momento em que alguém do grupo, ou com você mesmo, que tenha acontecido alguma coisa de fraturar algum osso, alguma coisa do tipo, ou desmaiar, né, de alguma pancada? Conta pra gente. Sim, teve sim. Teve movimentos de alta dificuldades que assim, no hip hop tem cada movimento tem um nível de altíssima dificuldade para você conseguir. Então, seu preparamento físico requer um nível lá em cima. E sua flexibilidade também. Então, como a gente não tinha esse preparamento, essa flexibilidade, acabávamos machucando. Muitas pessoas acabam machucando as costas, ombro, munheca, até mesmo pescoço.
E eu mesmo já cheguei a machucar bastante o ombro e as costas. Até mesmo já me acidentei indo treinar, cair de moto e tal, mas não deixei de treinar nesse dia. Mas, assim, então, o que é que eu quero dizer? Que todos esses movimentos difíceis requerem um preparamento físico em cima, altíssimo. Então, a questão do preparo físico, da questão da alimentação, de você estar bem psicologicamente, né? Saúde mental também é muito importante. Lembrando, Lalo, chegou aqui, o Lázaro entrou aqui, é o nosso entrevistado da próxima quarta-feira. Lázaro, já que eu te chamo, tu chegou bem no intervalo que a gente vai conversar com o pessoal da Barra de Rolagem para descobrir algumas perguntas aqui sobre o Jonas, e eu vou querer que tu suba aqui rapidinho. Luna, eu não sei se tu percebeu, mas eu te subi aqui de degrau como minha moderadora, tá? Começou aí, ó, tec-tec na telinha aí, eu disse, isso daqui tem cara de moderadora. Olha aí, ó, seja bem-vindos, curta a live, olha, cara de moderadora, aluna. Boa noite, boa noite. Boa noite, Lázaro. Deixa eu chamar aqui o Lázaro rapidinho, para a gente conhecê-lo e ele poder convidar Ela tá vocês para quase. a live dele, que é na próxima quarta-feira. Ah, tá quase chegando em casa. Foi quando você chegar, você avisa, tá bem? Ah, já Aí, tá subindo, tá entrando aqui? Boa noite. Boa boa noite, tudo bom, noite. meu querido? Tá escutando, Lázaro? Gente, eu vou. Tô sim, só um instante. Tá dando pra mim ver? Não, Não. a sua câmera tá desligada. Agora sim. Pronto. Gente, eu não estou em casa, estou feio. Tudo bom? Meu querido, tudo bom? Seja Ó, bem-vindo. Esse daqui da janelinha de cima é o Jonas, né? Jonas aqui na janelinha de baixo é o Lázaro. Muito Ele obrigado. faz um personagem Jonas, de drag tudo bom? queen, né? E a bom. gente vai abordar essa temática na próxima quarta-feira. E eu convidei ele para poder estar pelo menos um instantezinho nessa entrevista antes da dele. E fica à vontade aí, Lázaro, para convidar o pessoal para a sua entrevista. Gente, primeiramente, muito obrigado. Tá certo? Quero agradecer aqui essa pessoa maravilhosa, o Léo. Tá certo? Não estou, eu estou aqui, não estou na minha casa, mas quero aqui agradecer o Jonas. Quero convidar todos vocês. Quarta-feira vai ter um momento da Lalo. O Lalo é a minha personagem drag, tá certo, pessoal? Eu sou uma drag, maquiador artístico, sou do Ceará. Passei um tempo longe do TikTok, mas agora eu estou voltando, tá certo? E estou voltando assim com um potencial maravilhoso que Força é estar na total. Vai entrar entrevista com tudo do Na dentro na Janela janela com o com ele. Léo. E é sobre isso. Vou já. E eu quero aqui, pessoal, falar para vocês que, assim, uma gratificação muito grande, né? Porque no momento, a Lalo, eu sempre vou falar Lalo com a segunda pessoa, porque eu falo desse jeito com ela. Então, assim, é uma gratificação muito grande. A Lalo está participando de um momento como esse. Ela está sendo reconhecida aos poucos, é aquela coisa. De cada degrau, né, a gente sobe e vai conquistando mais uma coisa, É né? verdade. Então, isso é gratificante demais. A Lala está ansiosíssima por essa entrevista e Lázaro está sendo na Muito, ponte para muito. Ela isso. vai Já estar, fazia ó, muito tempo que ela a vai gente estar tinha maravilhosa. conversado. Era passei em junho, aí Sim, passou julho, passou agosto. Ó, agora você não está certo. Mas vai dar foi certo. Já verdade. está chegando aqui. Próxima semana tá Vai aí, já sim, está tendo na porta. sim, Lázaro, perfeito. um super beijo, meu querido. Muito obrigado por você ter subido aqui um instantinho. Manda um beijo para Muito mim. obrigado, Jonas Mesquita. Pessoal que está na live, eu agradeço. Aguardo todos vocês, tá certo? E vai ser um prazer incrível estar na janela com o Léo. Estaremos aqui. Próxima quarta, a partir das 20 horas. Beijo, Lázaro. Valeu, meu querido. Beijo, meu anjo. Cheiro. Muito bem. E esse daí que vocês conheceram é o Lázaro. Ele que tem, né, a personagem drag dele, chamada Lalo. E a gente vai conhecer na próxima semana
vivenciar um pouco, né, através dele, esse mundo das drag queens. E nós vamos agora, depois da quinta pergunta, também já fiz parte de um grupo de dança igual o seu afilhado, porém saí por conta do preconceito. Olha aí a aluna falando. A aluna, Ela agora tocou, padrinho, ela agora tocou um ponto importantíssimo. Mulher, ela é, sabe, às vezes elas são muito discriminadas porque, queira ou não, elas assim, têm um pequeno dificuldade em aprender os movimentos, porque no break tem os movimentos que são difíceis de se aprender. E assim, acabou não, ela sempre tendo o estilo dela. O que é o estilo dela? É mais assim a questão de top rock. O que é top rock? É mais aqueles estilos passinhos de funk, né? Que não são iguais, mas é os passos que são mais fundamentais assim as mulheres aprenderem a estrutura do corpo feminino. Então existe esse preconceito para as mulheres assim, né? Ela agora tocou realmente num ponto importantíssimo. Tu guarda essa história aí, viu, Luna? Que aí no dia da tua entrevista a gente vai falar sobre ela também. Não esquece dele, tá? Eu vou estar lá só para ver. Nós vamos aqui para as cartas. Olha, a primeira vez que está acontecendo isso com vocês, tá? O Jonas vai me dizer um número, mas vocês da barra de rolagem que vão tentar adivinhar. Aqui são perguntas que têm a ver com a vida, né? Com algumas coisas do Jonas. E vocês da barra de rolagem só vão ter direito a uma chance de responder. Então, vocês pensem, prestem atenção no que é que os colegas de vocês vão dizer, para vocês dizerem o que é que vocês acham que é correto, mas vocês vão ter só 30 segundos para responder, tá? Qual o número, Jonas? Pode ser o 7. 7. Atenção, barra de rolagem, tudo pronto. Atenção, Ana Laila, atenção, Rosa. Atenção, Luna. Deixa eu ver quem é mais que tá por aqui. Ivan Tildo Costa, eu acho que é isso. Atenção vocês que estão aí, pergunta de número 7. A pergunta de número 7 é a seguinte. Signo. Qual é o signo do Jonas? Bora nós. Capricórnio, Câncer, Gêmeos, Escorpião, Sagitário ou Libra? Qual vocês acham que é o signo? Leão? Não é Leão. A Rosa já deu o toque dela. Perdeu, Rosa, nessa. Não é Leão. Bora, Laila. Bora, Luna. Qual vocês acham que é? Leão já não é. Leão nem tinha aqui, Rosa. Como é que tu diz Leão, Rosa? Gente. Rosa, pelo amor de Deus. Não! Vale, até acabou o tempo e vocês não disseram. Não é Sagitário também. Deixa eu ver aqui como é que volta agora. Começar de novo daqui. Foi o número 7. Não é Sagitário. Opa, foi para outra pergunta. É a primeira vez que eu tô colocando, né, gente? Aí tá aí, ó. Me perdi todo. Não é o mesmo número, eles trocam, ele embaralha. Mas vamos ver se vocês descobrem. Vai aqui no 7, mesmo que seja outra pergunta, tá? Tentem ser rápido, porque só tem erros técnicos. Só tem 30 segundos. Idade. Qual é a idade do Jonas? 18, 20, 22, 24, 26 ou 28? Vai lá. 21 segundos. 20 segundos. Bora. Testa. Vai, botando aí. 20, será que é 20? 22, será que é 22? Vai lá, 9 segundos. Bora, 22, ainda não acertaram. Vai. 24, Laila. Opa, 24. Certa resposta, 24 anos. 36? Que 36, isso? né? Rosa, tu tá colocando coisa que não tem aqui. Rosa, pelo amor de Deus. Vai lá. Primeira pergunta, quem acertou foi a Laila. Anotem aí, tá? Primeira pessoa foi a Laila, na idade. Qual o próximo número, Jonas? Pode ser o 3. Número 3. Tem que ser rápido, viu, barra de rolagem? Rápido. Só é 30 segundos. Vamos lá. Tipo de filme. Qual o estilo de filme preferido? Séries, romance, desenho, comédia, drama ou terror?
Qual que ele mais gosta dos 6? Vamos ver se vocês acertam. 14 segundos. Terror. Vai lá, Laila, vê se é terror. Certa resposta, dona Laila. Terror. É isso aí! Outro número, João. 10. 10. Vamos agora para o 10. Atenção, barra de rolagem, tem que ser rapidez, só 30 segundos. Vamos agora para o tema prato. Qual o prato preferido? Baião, pipoca, pizza, peixe, estrogonofe ou lasanha? Qual dos 6 o Jonas mais gosta? Vai lá, barra de rolagem, 15 segundos. Qual o prato preferido do Jonas? 10 segundos. Estrogonofe, não. A Luna acertou. 5 segundos. Estrogonofe. É lasanha. Tu me disse errado, então. Lasanha. Ele mesmo errou, meu povo. Foi lasanha. Quem acertou foi mal. A Rosa acertou. 2 para Laila, 1 para Rosa. Qual o número agora? Não, calma. Pode ser o primeiro agora. O número 1. Mano, ele errou. Não, eu errei, socorro. Eu errei. Vai lá. Animal. Que animal ele disse que gostaria de ser, se ele nascesse um animal? Pantera, tigre, lobo, leopardo, leão ou puma? Qual desses 6 ele disse que queria nascer? Atenção, barra de rolagem. 1, 2, 3, meia aí. Já. 13 segundos. 12. 10. Puma. Não é puma. Lobo. Será que é lobo? Vamos ver. Lobo. Muito bem. Quem disse primeiro foi Laila e logo depois foi Rosa. 3 pontos para Laila, 1 ponto para Rosa. Qual o próximo número? É 2, não? 2? Vamos para o 2. O 2 é música. Oh! Qual o estilo musical preferido? Sertanejo, brega, rock, MPB, forró ou axé? Qual desses 6 ritmos musicais ele disse que mais gosta? Vamos lá, barra de rolagem. 14 segundos. 10, 9, 8, 7. Sertanejo, não. 4, 3. Ixi, ninguém ganhou. Vou marcar. Rock, senão vai para outra pergunta. Era rock. Quem marcou, quem disse primeiro foi Rosa, viu? Atenção, Rosa 2, Ana Laila 3. Qual o número? Pode seguir. Em 4, 5, 6. Então, na ordem que ele pediu. Hoje, falei Isso, antes. Pode ser, vai ser mais rápido. 4. Quantas tatuagens ele tem? Nenhuma, 1, 2, 3, 4 ou 5. Vai lá. 1, 2, 3, meia aí já. 20 segundos. Quantas tatuagens o Jonas tem? 5, 2, 1. Não acertaram. 2, não. 4, Rosa. 4! Ei! Muito bem, dona Rosa. Tá 3 a 3. Vamos aqui, quinta pergunta que eu fiz para o Jonas. Vamos ver. Altura. Qual a altura do Jonas? 1,50, 1,80, 1,60, 1,90, 1,70 ou 2 metros? Vai lá. Qual a altura do Jonas? 1,50, 60, 70, 80, 90 ou 2? 1,60? Não. 1,60, 1,50? Não. 1,70, Luna? Certa resposta! Uhul! Primeiro ponto da Luna! Vamos para mais um, a 6. Ele pediu em ordem. Vamos agora para a sexta pergunta. 1 ponto para a Luna, 3 para a Laila e 3 para a Rosa. Vamos nós? Cor. Qual a cor preferida do Jonas? Preto, laranja, vermelho, amarelo, azul ou verde? Qual foi a cor de preferência do Jonas? Real. Preto, Luna. Será que é preto? É preto. Preto foi Laila. Laila disse primeiro. Laila, 4 pontos para Laila, 3 para Rosa e 1 para Luna. Laila, Rosa aqui de novo, Luna.
Vamos lá. Todo mundo. Oitava pergunta. É sobre signo de novo. Qual é o signo do Jonas? Capricórnio, Câncer, Gêmeos, Escorpião, Sagitário ou Libra? Não diga signos que não tem aqui, que é um desses daí. Escorpião, não. 8 segundos. 7, 6. Libra, não. 4, 3, 2, 1. Opa, para não terminar. Gêmeos, não ganharam. Quem ganhou Todo mundo esse errou. ponto foi o Jonas. O Jonas que ganhou esse ponto. Vamos agora para a pergunta de número 9. A pergunta de número 9 é: qual é o peso do Jonas? 60, 62, 64, 66, 68 ou 70? Qual é o peso do Jonas? Qual é o peso? 62? Não. 64? Não. 66? Não. Tá aí, Bora ver se tá... Ixi, terminou. Acabou-se! Era 60. 68. Acertou, viu, Laila? Exibiram respostas. Olha aí. Aqui, ó. Idade, 24 anos. Nossa, eu não tinha visto esse finalzinho, não. Legal também. Altura, 1,70. Peso, que vocês não tinham descoberto e nem eu coloquei aqui antes do tempo terminar, é 68. Animal, lobo. Cor, preto. Prato, não é estrogonofe, é lasanha, que ele me disse. É lasanha. Foi eu que errei, foi eu. Rock. Filme, terror. Signo, Ferrou. Gêmeos. E tatuagens, 4. Muito bem. Vamos agora voltar à nossa roleta para ver qual o tema que ele vai falar agora. E o tema é avó. O que é que tem a ver a avó na história do Jonas? Vamos entender agora. E a pergunta sobre a avó é a seguinte, Jonas. A avó paterna teve uma história bastante interessante na vida da família. Por quê? Porque no início a gente ainda vai falar sobre a história do nascimento do Jonas, que ainda não veio aqui para a gente comentar sobre ela. A gente vai perceber que o papai do Jonas se separou da mamãe do Jonas. Mas só que a avó, mãe do pai, não deixou a família. Então a família da mãe acabou adotando a sogra, a avó paterna, como parte da família. Tudo bom, minha comadre? Beijo. E a pergunta é: a sua avó paterna falece e foi um dos momentos assim, mais marcantes na sua vida, e você disse que não poderia ter uma entrevista falando sobre a sua história sem falar nela, porque você disse que o neto preferido dela era você e não tinha discussão. Como era essa história aí do amor com vó? Então, vamos falar um pouquinho da Dona Maria lá, a Dona Edith, como era assim que ela gostava de ser chamada. Então, assim, a história dela é que a mãe do meu pai, né, então, assim, elas não tinham assim, uma condições muito boa, então minha mãe acabou de trazer para ela para morar junto com a gente. Então, assim, desde o início, desde quando eu era pequenininho, num ano de idade, 2 anos, quando minha mãe saía, até mesmo para trabalhar, eu estava trabalhando, quem estava cuidando de mim era minha avó. Então, ela sempre viu o meu crescimento, viu minha vida pequena. Então, ela foi essa mulher maravilhosa. Então, assim, em relação a isso, aconteceu as outras coisas e tal, separamento da minha mãe com meu pai. Aí, minha avó era muito apegada à minha mãe era muito apegada à minha avó, então sempre teve essa harmonia entre elas. Então, ela sempre foi muito querida, né? Sempre foi muito querida pelos meus irmãos,
as minhas irmãs e principalmente por mim, que eu sempre tive assim uma relação com minha avó assim magnífica, né? E, e ela sempre quis morar com a gente, sempre nunca quis assim sair do pé da gente, então ela era uma pessoa bastante importante na nossa vida. E assim, o porquê que eu não deixaria de falar dela? Porque, queira ou não, ela foi uma das pessoas importantíssimas assim, para o meu crescimento, né? Pela minha educação, meu respeito. Ela foi fundamental para isso tudo, né? E, e dizer o que mais? Rapaz, ela também me livrou bastante de umas surras que minha mãe me dava. Era Aquela, protetora. aquela ali protegia mesmo. Qualquer coisa que eu fazia de errado, eu corria para de trás da avó. Imagina. E eu também, uma coisa, eu não deixava de dormir com ela. Então, eu dormia agarrado com a avó, botava o pezão por cima dela. Então, e Coisa de sem vó, falar né, das Vivi? histórias, né? Das histórias que ela contava para mim. Então, era assim, foi uma pessoa, uma mulher assim muito importante mesmo, assim, sabe? Para minha saúde mesmo, para mim assim, para tudo, entendeu? Foi perfeita, ela simplesmente perfeitíssima. Muito bem. Vivi, um super beijo para você, minha lindona. Muito bom te ver por aqui. Vivi foi entrevistada também por mim. Mulher Olha aí, capoeirista, entende de dança também. É da capoeira, viu, Jonas? olha E aí, é de muito qual? massa a entrevista com ela. Um beijo para ti, Vivi. Vamos aqui para a nossa Aí, roleta na janela com o Léo. Vamos ver a nossa próxima temática. A nossa próxima temática será trabalho. trabalho. Vamos entender um pouco. Ele eliminou aí a temática trabalho e vamos saber qual a pergunta em relação a isso. Jonas, na realidade não é nenhuma pergunta, é um comentário e até de certa forma lhe parabenizar também, porque você passou por algumas coisas na sua vida, como garçom, como instalação de internet, trabalhou na cozinha do McDonald's e até foi exibir no BBB, todo importante, como um dos mais rápidos e eficientes na cozinha do McDonald's. E você também tem um Exatamente. trabalho, e os parabéns vai para essas duas últimas, que é um trabalho que você faz com PCDs, pessoas com deficiências, e também com crianças, né, levando o hip hop para crianças. Fala um pouco sobre essa questão do trabalho de dança, né, e desse trabalho mais próximo com pessoas com deficiência. O que é que você Então, aprendeu? O que é que você aprende? Tu ensina mais a elas ou elas te ensinam mais? então vamos lá, vou primeiro começar com as crianças, né? Assim, dos colégios, para depois eu começar com as crianças que tinha assim um pouco de dificuldades. Vamos supor as crianças, como o senhor falou, PDC, é isso? PCD, pessoas com Pronto, deficiência. tá certo. Então, o seguinte, eu trabalhava na prefeitura de Vajota antes, bem antes, quando era do outro lado do partido. Então, eu sempre tive pequenos projetos nas escolas. E assim, teve um festival de dança que era das escolas e me passaram uma missão praticamente em cima da hora. Vou fazer essa pequena resumozinha aqui. E me passaram essa missão de ter só 2 semanas para conseguir fazer uma coreografia com esse pessoal do colégio lá da Pedreira, que eu já tinha um projeto, já ensinavam a eles já sabiam dançar e tal. E falaram assim, Jonas, você vai ser monitor desse colégio e você vai ter que botar eles no festival de dança. Eu falei assim, mas o festival de dança só tem 2 semanas para começar. Aí eles falaram assim, se vira, tá o teu Sim. melhor. Então, o que foi que eu fiz? Nessa semana, eu peguei de segunda a segunda, trabalhando nos horários vagos de cada um, até mesmo pedir a professora para tirar um tempinho ali e fazer aquela coreografia. Então, fiz uma coreografia com a música Norte e Nordeste do Rapadura, que é uma música que retrata sobre o nordestino, retrata sobre as dificuldades do nordestino. Então, eu
eu fiz uma coreografia em si, com baseamento, no baseado no que a música fala, né? Retratei ali como uma construção da parede do açude de Vajota, que eles ali estavam como os trabalhadores daquela época e tal. E depois introduzi a dança, com um método de dança, porque a música começa a ficar mais agitada, então consegui fazer esse encaixe. No decorrer desse tempo, faltando 3 dias para o nosso festival, queira ou não, acontece um acidente com um dos meus alunos. Infelizmente, ele fez um movimento que requeria um treinamento já mais avançado e acabou que machucando a boca e pegar 2 pontos, porque ele caiu de boca ao chão. E aquilo me machucou bastante, porque era uma pessoa que, queira ou não, todos são importantes, e ele fazia um papel muito importante. Então, eu falei assim, poxa, para mim acabou o festival ali. Aí chegou um dos meus alunos e falou assim, professor, desiste não, professor, não faz isso. Eu falei assim, pô, tava muito triste. Então, isso ali para mim, cara, me motivou. Eles chegaram para mim e falaram assim, professor, não desiste, a gente vai mostrar o nosso melhor. Eu falei assim, vamos todo mundo lá na casa do menino, falar com a mãe dele, e eu vou prometer a ela que ela vá no dia do festival, junto com ele, que é ele que vai levantar aquela taça, que é ele que vai pegar aquele troféu de primeiro lugar. Cheguei, falei para ela, pedi perdão por esse acontecimento, que eu me distraí um momento e não cheguei a ver ele treinando aquele movimento, porque assim, eu só passo o necessário, não passo níveis extremos, porque eu tenho que ter por base o nível de físico de cada um, exatamente. Então, cheguei para ela e falei, e prometi, falei assim, eu quero que vocês vão ao festival e eu quero que você levante o troféu nesse dia. E assim, a escola nunca tinha ganhado nada de dança, né? Então, só com esses 5, que o sexto, infelizmente, sofreu esse acidente, eu cheguei lá, mostrei para outra escola que era a melhor, que falava que sempre ganhava, que é a do Antônio Loreno, não sei se é Antônio Loreno, é alguma coisa assim. Florência, eu acho que é Florência. Aí chegaram, eles fizeram uma coreografia magnífica. Eu falei assim, nossa, e era um dos professores de dança também deles, que era o Maílson, né? Sem ser o Maílson Furtado, era o Maílson que também trabalhava na prefeitura de Vajota. E ele também é um excelente ator, dançarino, e ele fez o trabalho dele perfeito. Eu falei, galera, eu quero que cada um aqui, a gente não tem cenário, a gente não tem nada disso, mas eu quero que cada um mostre sua dança, se expresse. Eu quero que cada um mostre do dia dessas 2 semanas que tivemos, da dificuldade que tivemos. Eu quero que cada um dance o seu estilo, quero que cada um escute a música e demonstre para todo mundo que vocês são capazes. E quando aqueles meninos dançavam, o público todo gritava de uma maneira, padrinho, que só aquela emoção que eu senti ali, de estar ali, eu falei que só isso ali ganhou. Se eles não ganharem, só isso ali ganhou. Porque foi algo magnífico e um espetáculo daquilo que eles mostrou, aquela demonstração de como se fosse o início daquela construção. Mostrou para os jurados, passou aquela visão daquilo. Então, para mim, eu fiquei maravilhoso de ter visto meu trabalho com eles, aquilo, chegar àquele nível. Então, quando eles fizeram, se apresentaram, até mesmo os jurados se levantaram e aplaudiram de pé. Quando eu vi que os jurados se levantou e aplaudiram de pé, eu falei assim, é de vocês. E quando saiu o resultado, e foi eles que ganharam, eu peguei o microfone e falei assim, vai lá buscar o que eu lhe prometi. A mãe dele chegou para mim chorando e falou assim, obrigado. Você fez um belíssimo trabalho com eles. Isso ali para mim encheu meus olhos de lágrimas e eu falei assim, eu só simplesmente mostrei meu trabalho e eu queria que eles ganhassem. Então, por outro lado, trabalhando com as crianças que são deficientes, me passaram essa missão de fazer esse pequeno trabalho. E eu falei assim, meu Deus, eu nunca trabalhei com crianças deficientes, e o que é que eu vou fazer? Então, meu primeiro dia de aula, passei um pouco de dança para algumas pessoas que tinham alguns poucos de movimentos, e comecei a estudar o que cada um tinha, o que cada um poderia fazer, o que cada um, claro, onde
cada um poderia chegar e qual era o seu limite. Então, eu fui estudando, sabendo as dificuldades de cada um e fui tentando fazer movimentos leves, o ritmo das músicas, trazer ali um pouco de expressão e um pouco de ali falando sobre um pouco da cultura. E assim, hoje eu tenho um vídeo no Instagram com uma menina cadeirante, que é a Andressa. Fiz uma apresentação de dança com ela, que era o tema era a Bela e a Fera. E ela era a Bela e eu era a Fera. Então, o que é que mostrou que, no caso das piores dificuldades que temos, num, que não conseguia mexer tanto os braços como as pernas. Então, o que foi que eu fiz? Eu queria que ela só mexesse um pouquinho aqui a cabeça girando. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei a cadeira de roda, comecei a girar ela, comecei a andar com ela, e aquilo ali se transformou em uma belíssima apresentação, e todos se emocionaram, começaram a chorar, e ver a emoção da própria filha ali, né? Fazer aqueles movimentos em leves, claro, que Mas para que ela conseguir o conquista do movimento, parto, né? para ela conseguir fazer esse movimento, padre, durou assim mais ou menos umas 2 semanas, que ela era toda travadinha. Então, meu trabalho ali mostrou ali que ela poderia fazer muito mais e graças a Deus ela é uma mulher magnífica. Mais Então uma foi vez, isso, foi mostrando a uma importância da aprendizagem. arte na vida das pessoas, né? Até pessoas aí, PCDs, né, que acabam se vindo como uma terapia, né, para as pessoas melhorarem ainda mais seu quadro de evolução. E mostrar que essas pessoas têm um amor e um carinho enorme. O amor E que que você sente, são, que elas e que sentem por você, você só sabe se você for visitar a Pai de Vajota. Se você for lá e visitar a Pai, você vai se sentir ali querido. São pessoas maravilhosas. E a gente entende muitas vezes, nesses momentos, o porquê que elas são chamadas de pessoas especiais, né? Sim, exatamente. Vamos ver aí a Tá bom. próxima temática que nós vamos falar com o Jonas. Giro roleta. E a temática é Aê! Rio de Janeiro versus Ceará. Vamos ver aí o que é que tem a ver essa história com o Jonas. Voltou aqui para mim e a pergunta é, mais especificamente aos 11 anos, Jonas, você acabou voltando para o Rio de Janeiro, não deu certo e voltou para o Ceará novamente. Seu irmão mais velho ficou lá no Rio de Janeiro, né? Seu pai também ficou por lá. E qual é a principal diferença? O que é que tu mais nota de diferente, principalmente na questão cultural e social, de lidar com o outro? E se tu já passou por algum momento de xenofobia? Para vocês que não entendem o que é xenofobia, xenofobia é o tipo de preconceito de pessoas que vêm de outros locais que não seja o local de onde ela nasce. Se você já passou por xenofobia aqui no Ceará, por ter vindo do Rio de Janeiro, que muitas vezes as pessoas ficam, ai, fica chiando, ai, porque é do Rio, alguma coisa do tipo, ou lá no Rio de Janeiro, é Paraíba, não sei o que lá, que geralmente tem essas piadinhas e que a gente classifica como xenofobia. No período que eu estava lá, sim, né? Sofri bastante pela questão do sotaque, né? Assim, eu sou carioca, mas minha infância toda foi bastante aqui no Ceará. Então, o sotaque aqui, queira ou não, é mais bem puxado. Então, chegando lá, eles sempre achavam que eu chamava de Paraíba pela questão do sotaque, do oxe, mais rapaz, mais roia, tem essas coisas, né? Bicho rei, tem essas palavras assim. Então, para eles, isso era uma forma de chegar ali e começar a brincar com sua cara por conta disso. E assim, então, é mais sobre isso. Quem acaba de entrar por aqui é o Alailson. Alailson, um beijão pra ti, meu nego. O Alailson é aqui do Ceará também. Cheguei a conhecer. Olha, ele tá muito fino. Olha como é que ele chega. Olá, buenas noches. Vocês que não conhecem o Alailson, podem procurar também a entrevista dele. Nunca na Novas Pessoas, Novas Ideias. Ele é cearense. Ele gosta também de cantar uma musiquinha massa.
E ele está tendo a oportunidade de ter uma experiência lá no Paraguai. Então, ele está no Paraguai, ainda continua se comunicando comigo, super gente fina. Abração para ti, o Alailson. E ele deve estar passando por xenofobia lá no Paraguai, que os brasileiros acabam, querendo ou não, mas tem aquele jeitinho, né, de flexibilidade, jeitinho brasileiro, de acabar se dando bem com todos. E eu tenho certeza que o Alailson vai conseguir isso daí com majestade. Super abraço para ti, viu, Alailson? Vamos para a próxima temática do Jonas e vamos ver o que é que a roleta. Só tem mais duas. Vamos ver o que é que a roleta vai indicar. Se é infância ou se é preconceito. Preconceito. Oi. E foi preconceito. Vamos ver qual a pergunta referente a esta temática. Como só são duas, fica aí as duas. A próxima já vai ser sobre infância, que não tem mais por que girar. Já sabe que é a última. E a pergunta é a seguinte. Jonas, você acabou me falando, né, na nossa conversa, que você foi alvo de preconceito na questão do hip hop, na questão da dança, e que acabavam chamando vocês de alguns nomes pejorativos, como, por exemplo, macacos, que viviam pulando, né? Fica estranho, tá com a bunda para cima rebolando, isso não é coisa de homem. Está com calças longas, bem largadas, blusão, boné, tênis no pé. Alguns acabavam chamando de mulambos, doidos do hip hop, né? E como foi essa história toda, né? Principalmente desse início, que as pessoas não entendiam, até por ser uma cidade do interior do Ceará, né? Quem é esse pessoal? O que é hip hop, né? E como foi essa história toda desse início? Então, assim, como a gente estava vendo os DVDs e o jeito que eles se vestiam, a gente quis também tentar fazer igual, que era a calça mais larga para ter uma flexibilidade melhor, para o movimento fluir mais, um blusão para não acabar se machucando, para não começar a queimar as partes do corpo, que a gente começa a rodar ao chão, usando as costas, ombro, cotovelo. E, então a gente sempre usou essas calças longas e bastante largas e os blusões. E achavam que a gente se vestia como mulambo, ou era chamado de mulambo, pelos movimentos acrobáticos que era com as mãos assim plantando bananeira, que ele chamava a gente de bota na bunda para cima e tal, e rebolando. Que é como eu falo, né? Como era uma coisa nova para eles assim achavam isso ali diferente e achavam que isso ali era maluquice, que era uma loucura estar fazendo aquilo. E a questão de macaco, porque a gente sempre ficava assim no break, a gente fala assim pulando, alguns movimentos requer assim um pouco de força, que é um pulo com uma mão só, um pulo com as duas mãos, ou um movimento girando, pulando, que eu faço, que é bastante difícil. E assim, aqueles movimentos, quando eles chegavam a ver, eles achavam assim, para eles achavam assim bonito, mas ao mesmo tempo achavam uma maluquice estar fazendo isso ali, porque dizendo eles que a qualquer momento podia chegar a quebrar um pescoço, a morrer ali dançando. E, graças a Deus que não, né? Então, chegava mais a falar sobre isso. A gente sofreu bastante isso no início, e hoje em dia não. Hoje em dia a gente é olhado com outros olhos, né? Como eu falei, porque, queira ou não, é um grupo forte, um grupo que já saiu para competir em Jericoacoara, para competir em Sobral, para competir em Fortaleza, que é um dos palcos bastante visíveis assim mundialmente, que tem b-boys que vêm de outros lugares, Coreia, vem de Japão, vem dos Estados Unidos, da França. Então tem sempre gente de fora vindo para Fortaleza por um dos campeonatos que é o do Fortaleza Battle, que é o Red Bull BC One Fortaleza. Muito bem. Gal, beijo para você, meu amor, acabando de chegar por aqui. A Laís colocou aqui, mucho, que Deus bendiga las personas acá. Muito chique você, rapaz. Todo falando aí no paraguenho, misturado com cearoquês brasileiro, mas dá para entender, né? Que Deus abençoe todas as pessoas que estão aqui. Muito bem.
depois que era uma nova entrevista, olha só, que é uma nova entrevista, e aí ele com certeza ele vai falar em espanhol. Pensa, vai ser ótimo essa entrevista. Bora marcar, Laís. A última pergunta para ti, o Jonas, é a seguinte. É o início, na realidade, era para ser a primeira pergunta, né? Tinha papai e mamãe juntos, tinha um irmão mais velho, nasceu um irmão mais velho, depois nasceu você, e aí depois vem um mais novo. Aos 7 anos de idade, você vivenciou a separação, né, dos seus pais, principalmente por conta da bebida do pai, e aí a avó paterna veio morar com vocês, começou no Rio de Janeiro e depois vieram morar no Ceará. Qual é a interligação, para as pessoas entenderem, de familiares, por que é que vocês estavam lá no Rio e vieram parar no Ceará? Tinha alguém aqui da família? Era pelo quê? Não, tinha. Aqui sempre teve, né? A família em si da minha mãe e tal. Eu creio em si pelas dificuldades que a gente tinha em relação assim, ao convívio em si da minha mãe com meu pai. Então, chegava a ter bastante discussões. Então, acabamos que a gente vindo aqui morar junto com meu avô. E acabamos de morar assim, do lado mesmo assim da casa do meu avô. Então, foi mais em questão a isso, né? Um relacionamento entre si, eles dois, em relação a isso. Você acabou me relatando também sobre um momento muito importante da tua vida, que foi quando você conheceu o B-Boy Jonas Flex, em Jericoacoara, em que ele estava participando do júri de uma competição de dança, da qual você foi participar, e que ele reconheceu você como dançarino, deu notas muito boas para você. Como foi esse momento para ti, como fã? Então, foi uma das primeiras competições assim que eu fui, que era uma das competições assim que a gente pode dizer assim nível alto, porque assim tinha b-boys assim de outros lugares, b-boys de fora que eu digo assim, fora do Brasil, que foram competir. E eu ver das pessoas que eu vi que eu ficava olhando ele pelo YouTube, pela internet ali direto, está ali presente, que ia me julgar, me julgar não, que está ali como jurado, olhando ali as apresentações, olhando ali cada movimento que a pessoa ia fazer assim na competição ali, e depois ele iria chegar a fazer a votação de cada b-boy que passou para a próxima fase. Isso para mim ali foi uma loucura. Então, quando chegou a minha vez, eu fiquei muito nervoso, né? Falei, caramba, um dos caras que eu assistia pelo YouTube tá aqui e ele que vai ser o jurado. Então, vamos lá, né? Vamos mostrar para o que a gente veio fazer aqui. Então, quando eu comecei a dançar, mostrei um dos meus maiores movimentos que eu tenho, dominado, e dancei ao ritmo da música, que não é só você pegar e dançar, né? Você tem que dançar ao ritmo da música, né? Quem é b-boy tem que saber disso. E, então, quando chegou ao final dele pegar e votar para quem foi o melhor, e ele acabou votando para mim, isso ali foi para mim assim, falei, caramba, ele olhou e votou para mim como um dos melhores da entrada. Isso ali para mim foi perfeitamente. O dia para mim tava ganho para ele ter me visto como um grande b-boy, ter votado para mim. Então, foi perfeito. Muito bem. Uma curiosidade, embora que essa competição aí tenha sido em Jericoacoara, mas eu não sei se você, ao auge da competição, por estar até nervoso por ser um campeonato e tudo, você conseguiu fazer alguns movimentos na areia da praia, na época. Sim. Mas eu vi vídeos seus fazendo movimentos na areia da praia no Rio. Como é essa ligação, Jonas, de não estar no palco, mas estar fazendo uma coisa que você gosta em um local da natureza sem precisar de competição? Você está fazendo porque você gosta e você está livre ali para curtir. Assim, eu gosto de fazer isso na natureza, de estar dançando ao ar livre, porque eu me assim, para mim, eu me sinto calmo.
eu me sinto ali renovado, eu me sinto ali livre de mostrar minha cultura, de mostrar meus movimentos às pessoas. E quando eu estava na praia, eu achava muito bom, porque era um dos lugares que eu gostava de fazer os meus saltos mortais, onde que se eu errasse eu não ia me machucar tanto, então tinha aquela facilidade. E aqui nunca, aqui por aqui tem, mas é que é muito complicado de chegar a uma praia, então ali eu gostava de expressar os meus movimentos e mostrar para as pessoas, até mesmo chegar as pessoas para mim e falar assim, caramba, cara, como é que tu consegue fazer isso? Eu falo, cara, são anos de treinamento, então é algo assim que deixa muito gratificante ver isso. Muito bem. E vamos agora para a última etapa da entrevista, que é as cartas, não para vocês da barra de rolagem, mas as cartas para o Jonas. Dentro dessas 12 cartas tem palavras, e a palavra que o Jonas vir, né, a palavra que for descoberta na carta, ele vai ter que dizer uma outra que essa palavra fez ele lembrar. Certo, Jonas? Caramba. Tá bom, então Preparado? Vai lá. então, Qual o número? pode ser o 6. Número 6. Na carta número 6, a palavra é crianças. Meus alunos, sempre eles. Todos. Alunos. Vai lá. Próximo. 10. 10. Palavra Ceará. Minha família. Família. Próximo. 1. 1. Irmãos. Eu acho que família também. Família. Tudo. Aham. Próximo. 2. 2. Em ordem. Isso. Jonas por Jonas. Como você se definiria? Me definiria na batalha, que foi onde que eu conheci um dos b-boy lá, que era o mesmo nome do que o meu, Jonas, e era um dos grandes exemplos. Muito bem. 3. 3. Cultura. Cultura. Eu acho que eu posso colocar como um todo aqui. Um tudo. Capoeira, teatro também fez, capoeira, teatro, dança, Mistura das tudo. artes. Isso. Muito bem. Outro. 4. 4. Isso. Ela meu amor. 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 Vai de amor. Vai seguindo. Isso. Pode seguir, pode seguir. Mãe. Rainha. Rainha. 7. Hip hop. Hip hop. Isso. Segunda família. Segunda família. 8. Sonhos. Sonhos. Eu coloco a palavra dificuldade, porque sonhos são difíceis de se conquistar, então é uma palavra que encaixa perfeitamente. Jesus. É o tudo, tudo. Rio de Janeiro. Eita, Rio de Janeiro? A curtição que tinha lá era muito bom. Curtição. E a última, amor. É, pegou pesado. Amor, amor à família. Muito bem. E sempre quando termina, Jonas, a entrevista, eu sempre falo um pouco sobre o próprio entrevistado. Com você não seria diferente, né? E embora a maioria dos entrevistados eu não conheço pessoalmente, mas você é um dos que eu tenho o prazer de conhecer. Então, assim, o que eu tenho para te falar é que você é um menino de ouro,
tem um coração belíssimo, você sabe disso. Precisa sempre de um puxão de orelha, porque às vezes Ah, fica ele não desligado com precisa, né? as coisas e a gente fica tentando puxar assim de volta, para estar pensando o que Verdade, está ele não fazendo. precisa. Mas é lindo o seu trabalho. Siga sempre seus sonhos, siga sempre seu coração. Coloque Verdade. sempre, né, como você acredita e a grande maioria acredita, coloque sempre Jesus como um pilar forte na tua estrada e de pessoas que já passaram, o quanto que elas ensinaram e se viram de bússola, né, de orientação de farol na tua caminhada, como no caso a sua avó, que ela não está aqui fisicamente, mas com certeza espiritualmente ela vai estar sempre te guiando e te protegendo. E o amor e o carinho que você tem pela sua mãe é algo também que tem que se salientar quando se fala de você, porque não são todos os filhos que têm esse mesmo cuidado, né, e esse mesmo vontade de estar protegendo aquela que nos protegeu desde o momento que a gente nasce. E, Isso é enfim, verdade, não. e Até ali cortando um pouco, eu até desisti de um cargo mais alto ao McDonald's, porque eu vim por conta dela, né? Eu desisti, eu tava lá, tá, ia ganhar meu cargo alto lá no McDonald's, aí ela sempre falava que tava assim, com dificuldade na saúde, eu falei assim, não preocupe não que eu vou estar indo aí. Aí então eu falei assim, não, por você eu faço qualquer coisa. Então, eu vim mais por conta dela. e que às vezes riqueza no mundo não dá para pagar momentos especiais na vida, perto da vida das pessoas que a gente ama, né? É Então é verdade. aquela questão mesmo do seguir o coração. Então, assim, você é um menino de ouro, como eu já te falei. O que você precisar, estamos aqui para isso. Ainda está me devendo a visita, se não vier, vai levar outro cocorote. E, e que você possa cada vez mais atingir, né, e alcançar os seus propósitos, os seus sonhos, que você é merecedor disso daí, tá? Um super Nada, beijo. somos todos. E a última pergunta para você é as suas considerações finais. O que é que você achou da entrevista? Quando a gente começou a falar sobre isso, como é que você imaginou que ia ser? Foi realmente o que você pensava que era ou foi diferente? Conta um pouco para a gente sobre a experiência de estar na janela com o Léo. Estar aqui foi magnífico, né? Sempre poder falar com você é sempre bom. É uma pessoa assim que eu vi assim uma pessoa maravilhosa naquele dia que eu lhe encontrei, que foi ali o ápice ali. Você e sua esposa são duas pessoas para mim que são pessoas importantíssimas, né? Duas pessoas que eu vou carregar comigo para sempre. E estar aqui foi assim maravilhoso. Assim, o que é que eu esperei da live? Rapaz, eu não esperei nada menos do que o senhor, porque você sempre o seu trabalho é belíssimo. Então, sabe que as suas coisas que você faz é muito bem organizadas, então só esperei isso, né? Um belíssimo trabalho e que você sempre continue assim, trazendo mais e mais pessoas para cá e mostrando sempre as dificuldades de cada um, de mostrar às pessoas que a gente, queira ou não, todos somos iguais, cada um não é melhor do que ninguém. Cada um tem suas escolhas e cada um tem os seus sonhos. E você passa isso para as pessoas. Você passa o quê? Eu passo um sentimento de alegria, um sentimento de um amor, um sentimento de acolhimento. Isso é muito bom e muito gratificante. Agradeço bastante essa oportunidade de estar aqui, sempre falando com o senhor. Muito bem. Então, gente, um super beijo para vocês. Meus amores, arrasou aí a Luna. Luna, você se tornou aí uma das minhas moderadoras também da live, tá? Olha aí. Oficial hoje, né? Rosa já é, Rosa Sabino, Laila também já é. Um super beijo para vocês três, minhas moderadoras que estão aqui, né, nessa entrevista número 104. Hoje a gente entrevistou o Jonas, que falamos mais precisamente sobre a história dele no hip hop, certo? E na próxima semana nós vamos estar conversando com o Lalo, que é uma drag queen, e quem dá vida a ela é o nosso amigo cearense Lázaro.
E a gente vai conhecer um pouco da história dele, como é que ele iniciou essa história de se montar de drag, como foi que ele iniciou a questão do gosto pela maquiagem, da automaquiagem, da maquiagem artística, e a gente vai entender um pouco dos truques, do que é que ele passou, se ele já passou por preconceito e discriminação, como é na cidade dele, quantos habitantes tem, se ele já passou por algum tipo de dificuldade, e a gente vai estar entrando um pouco no mundo da temática drag queen, tá? Jonas, um super beijo para você, meu querido. Só lembrando aqui que nós tivemos, já passaram aqui pela nossa live mais de 343 pessoas, tá? Nós tivemos mais de 11 mil curtidas e entre esses 2 ou 3 dias próximos, essa live vai estar na íntegra no canal do YouTube chamado Novas Pessoas, Novas Ideias. Assim, quando eu postar, te mando diretamente o link, Jonas, para você poder mandar para os seus amigos e eles poderem assistir também, quem perdeu, que não teve condições de passar por aqui. Rosa Sabino, meu amor, beijo para ti. Laila Muniz, cheiro para ti. Luna, abração para você, minha querida. E um super beijo para todos vocês. Um final de semana maravilhoso. Deus, bênçãos, oxalá, axé, amém para tudo, para todos vocês. E a gente se encontra na quarta-feira da próxima semana, a partir das 20 horas, às 8 horas da noite, a gente tem encontro marcado na janela com o Léo. Valeu, Jonas. Vai, fecha, fecha. Isso. Valeu, gente. Beijão. Fui. Até mais. Uhul!